Amados irmãos e amadas irmãs, antes de dar continuidade, finalizando o exame recapitulativo do capítulo 3 do livro de Apocalipse, gostaria, perdoe-me pela redundância, de ratificar que esse estudo em curso se ancora fundamentalmente na postura interpretativa historial defendida pela Igreja de Deus, com base em chaves bíblicas irrefutáveis e no fluxo da história humana. Essa posição exegética da Igreja de Deus encontra-se consignada no livro Revelando o Apocalipse, obra monumental e divinamente inspirada que os amados irmãos Flávio e Gilberto apresentaram em uma extensa sequência de vídeos e foi minuciosamente compilado pelo amado irmão Marcos Cunha. Sugiro, então, que todas as pessoas, em especial as verdadeiramente crentes, que acessem esse formidável material, o que com certeza lhes trará conforto, solidificação e edificação no âmbito apostólico doutrinário. Hoje, nós continuaremos a conversar sobre a 7ª carta que nosso Senhor Jesus Hamashir encaminhou à igreja em Laodiceia. Devido à relevância do ensinamento alertador, repetirei agora a leitura de 3 passagens que foram apresentadas na reunião congregacional anterior. Primeiramente, a advertência severa e oportuna do apóstolo Paulo em Efésios 6:12, sobre os ataques espirituais contínuos que nos sobrevêm e devemos estar preparados e atentos para enfrentar. Leiamos Efésios 6:12. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quão atual é esta lição do apóstolo Paulo? Observem que ele disse neste século, no século em que ele viveu, e o que está acontecendo neste século em que nós vivemos. Essa é a luta, essa é a grande luta. O segundo trecho está registrado em Lucas 9:62 e contém a lição, a meu ver, taxativa e peremptória de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia. Vamos lê-la. E Jesus disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Estejamos atentos às camuflagens do engano, para desnudarmos as trevas contidas na pérfida transfiguração de luz. Alguma novidade para nós, comparando com o cenário vigente no mundo atualmente? É como se o Senhor Jesus estivesse falando aqui agora para nós de uma realidade que ele estivesse em carne presenciando. E, finalmente, o terceiro segmento bíblico, especialmente dirigido às muito numerosíssimas pessoas que caminham a passos largos rumo à destruição definitiva, trazendo em si a falsa certeza de que estão recebendo e praticando a sã doutrina. Essa passagem, para mim, é tão significativa e veemente que foi consignada por 2 escritores evangelistas, com as mesmas palavras, iguaizinhas. Vamos ler, então, este posicionamento peremptório de nosso Senhor Jesus Hamashia, em Mateus 12:30
e Lucas 11:23. São as mesmas palavras. Estou falando dos originais, não de traduções. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Precisa falar mais? Não há meio termo, não há em cima do muro, não há coluna no meio. Agora, nós vamos prosseguir. Lembro-me, e gostaria que alguém se manifestasse aqui, de ter pedido, e alguém se ofereceu para fazer, não me lembro se foi o irmão Cronaca, o amantíssimo irmão Marcelo, a irmã Ale, ou todos ao mesmo tempo, que fizesse a gentileza de anotar o ponto onde nós paramos. Aí eu pergunto, eu estou com duas passagens na cabeça. Foi em Êxodo 19:6 ou foi na primeira epístola de Pedro 2, versos 9 e 10? Qual deles? A primeira epístola, a segunda irmã ali. Mas Êxodo 19:6 é tão importante, porque é o próprio Deus falando. Então, se falei, falarei de novo, repetirei 200.000 vezes, se for o caso, que é a palavra dele. Ele falou, não foi anjo nenhum, foi ele. Sim, mas eu estou me referindo aqui a Êxodo, porque Deus falou, Iá se manifestou. Então, o que foi que ele disse aos hebreus lá? E vós ser-me-eis um reino sacerdotal e a nação santa. Essas são as palavras, Iá estava falando com Moisés, que falarás aos filhos de Israel. Pergunto a vocês, eu já estou aqui devidamente arrepiado, encostando no teto. Vocês conseguem imaginar a grandiosidade dessa graça? O próprio Deus falando o que ele falou, chamando aquele povo de povo santo, nação sacerdotal, escolhida por ele, merecendo a confiança dele, todas as bênçãos dele. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não. Ou seja, receber do próprio Iá, o único Deus vivo e verdadeiro, essa sublime, indescritível consagração, eu não consigo imaginar. Mas nós sabemos o que aconteceu. Não vamos repetir aqui, porque seria todo o desenrolar das Escrituras, da primeira aliança, até o início da aliança renovada. Então, movido por seu amor infinito e incondicional, Iá enviou primeiramente aos israelitas, isso lá na frente, na aliança renovada, seu filho unigênito, amantíssimo, que ele ungiu de forma irrepetível. Não há outro Mashiach que mereça ser chamado de Ha-Mashiach, o Messias. Houve muitos Messias, como já comentamos aqui, juízes, reis, sacerdotes, mas o Messias foi apenas um, o Filho unigênito de Deus. Então, ele ungiu seu filho, Ha-Mashiach, com todos os poderes, com a plenitude de seu espírito. E o enviou, como sendo o Messias, prenunciado, prometido, lembram-se, desde a primeira frase da Escritura. Estou muito motivado em repetir aquele estudo. A qualquer momento, falo-ei. Bom, então, além de estar prenunciado e prometido na primeira frase da Escritura, em hebraico, bem entendido, ele foi insistentemente profetizado e prometido ao longo de numerosas passagens bíblicas. Mas aí, voltando lá, então,
e ordenou que Moisés falasse aquelas palavras consagradoras para os hebreus. E o que eles fizeram? O que esse povo, que lá atrás recebeu o nome de Nação Santa, povo eleito, fez? Simplesmente rejeitou o Mashiach. Por esse motivo, sabemos, esse desígnio de Deus, essa categorização de povo escolhido e nação santa, foi estendido a nós, os gentios, como nos é assegurado pelo apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 2, versos 9 e 10. Agora eu chego a ele e vou ler aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Me recompor. Então, amados irmãos e amadas irmãs, está claro para nós é que aquela aliança feita por Iá com os israelitas foi simplesmente aviltada, adulterada. E o que aconteceu? Nós, a Igreja de Deus, fundada por nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashiach, temos essa missão gloriosa de exercer o real sacerdócio e implantar o reino. Qual reino? De Deus, evidentemente. Então nós precisamos, e é isso que vamos fazer aqui hoje, entender mais profundamente a dinâmica do que é exigido dessa igreja constituída por nós. Mais à frente, vou abrir um parêntese aqui, mais à frente a gente retorna a esse ponto, porque há outros detalhes a serem conversados. Mas nós precisamos falar de Laodiceia. Então, vamos analisar aqui a realidade vigente em Laodiceia. Constatando, de início, que algo que está no cerne dessa igreja deformada já acontecia nos tempos apostólicos, ainda durante o próprio ministério do Senhor Jesus. Vamos ler aqui o que o escritor evangelista Lucas nos fala. No seu capítulo 9, versos 46 a 48. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Apóstolos, perto do Senhor Jesus, discutindo quem era o maior. Mas o Senhor Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Vocês estão percebendo? Apóstolo disputando primazia. Quem está na frente, quem senta mais perto, enfim, quem é o mais amado. Se até lá isso acontecia, só para mostrar que essa separação que didaticamente se faz de era de Pérgamo, era de Tiátira, era de Laodiceia, ela é mais sistematizadora, porque tudo se imbrica. E agora, em Laodiceia, nós estamos vendo tudo isso. Tudo de ruim acontecendo
simultaneamente de forma tempestuosa, que estão chegando ao final. Pelo menos é o meu entendimento. Espero não estar errado. Então já existia, naquela época, uma claríssima, mais clara do que essa aqui, eu gostaria de saber qual seria. Entre os próprios apóstolos, para discernir quem era maior, quem era o melhor, quem mandava em quem. Ou seja, a famigerada e diabólica hierarquia mundana, o nicolaísmo, tão odioso ao Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus fez? Na hora, como está lá registrado, de imediato, ele repreendeu os discípulos. Espera aí, o que é isso? Não. Dizendo-lhes com eu entendo dessa forma, para mim aquilo ali foi um mandamento. Não foi simplesmente uma advertência comum, com um tom de mandamento que não deveria ser assim, de forma nenhuma, mas que se mantivessem, em essência e na prática, da forma devida, da forma apostólica correta. Mas qual? Qual forma? O mestre foi muito claro, enfático. O maior deve ser aquele que serve, não aquele que manda. Pois ele mesmo, olha só, ele, o Filho unigênito do Altíssimo Deus, que recebeu de seu Pai todo o poder, toda a autoridade, veio fazer o que aqui? Ele veio mandar em alguém? Há algumas ordens, sim, contra aqueles vendilhões do tempo, que o Senhor Jesus esbravejou e botou aquela turma para correr. Mas tinha de ser feito isso, sem dúvida nenhuma. Você vai conversar com esse tipo de gente como? Não entendem uma linguagem cortês, tem uma linguagem dura. Bom, então, ele veio para servir e não para ser servido. Lá ele veio para servir. Aguardem a vara de ferro. E o que nós constatamos nos dias atuais? O que eu vou falar aqui é, no mínimo, sendo muito polido, muito contido, uma desobediência escancarada, pautada por uma soberba rebeldia generalizada e cristalizada, caracterizando um afastamento completo dos ensinamentos pregados pelo Mashiach. Se minha mãe pudesse expressar-se aqui nesse momento, ela falaria que é um verdadeiro achincalhe ao santo ministério do Senhor Jesus. No mínimo. Por isso, esse texto é simplesmente ignorado. Porque se ele fosse cumprido, o cenário seria diferente. Mas ele é totalmente ignorado, alterado, para que seja pregado o reino diabólico e não o reino de Deus. Mas, aí vocês vão dizer, peraí, agora você pegou pesado aí. Como assim esse texto é simplesmente ignorado? E nós, onde é que entramos aí? Obrigado pela parte. Exceto no seio da genuína Igreja de Deus. Então, o que nós constatamos hoje no mundo, em termos de denominações religiosas, é uma hierarquização profissionalizada para ser elegante no falar. Eu poderia usar uma outra palavra aqui, mas como o vídeo ficará no YouTube, vou falar assim, do chamado clero, aqueles que se apresentam em nome de Deus. E aí fica aquela disputa. Quem é maior? O pastor manda no presbítero? Quem manda no pastor? É um ministro. E quem manda no ministro? Sei lá. Alguém manda no ministro. Até chegar lá num núcleo, lá em cima, uma elite que manda em todos os que estão abaixo.
Não importa o nome que isso aí tenha, mas não é de Deus. Então, isso atesta claramente que a igreja se tornou realmente uma empresa mundana, como as outras, e muitas vezes até pior, e divorciou-se da sã doutrina e, consequentemente, do reino de Deus, que ela deveria anunciar e ensinar. Não é essa a missão principal da igreja? E, eventualmente, praticar. Né? Evidentemente, praticar. Não é só anunciar e ensinar. Bom, como toda entidade empresarial, que nós temos exemplos para todo lado à nossa volta, essa tal igreja denominacional, que se tornou empresa, busca freneticamente o entesouramento e o pecaminoso lucro a todo custo. O que importa é isso, é o lucro. Então, o fim é o lucro. Meios, o que for necessário. É assim que a gente vê. De modo geral, eu não posso dizer que é unânime isso, mas se houver exceções, eu conheço nenhuma. Se alguém conhecer, gostaria de ter essa informação. Então, para o atingimento desses objetivos, além da cobrança de dízimo, indução de ofertas com variados apelos, essas denominações promovem eventos tanto anti quanto extradoutrinários, sempre caracterizados pela cobrança monetária. Tudo isso ancorado e promovido por um eficiente sistema de marketing. Todos nós sabemos como esse marketing opera, que usa e abusa de técnicas poderosíssimas, fundamentadas na neurolinguística, que é muito poderosa, eficaz, sedutora, persuasiva. Querem mais? Naturalmente, essas perguntas que estou fazendo aqui referem-se muito mais a quem não é da Igreja de Deus, vocês estão percebendo. Para nós aqui não há praticamente novidade nenhuma no que estou falando. Numerosas. Eu perguntei se querem mais, ninguém respondeu. Eu quero mais, eu quero continuar falando. Então, numerosas dessas tais igrejas utilizam os próprios chamados cultos como ferramenta de arrecadação. Há um culto de manhã, 2 ou 3 à tarde, um à noite, um de madrugada, e assim a coisa vai. Todos gerando lucro em função das pregações. Tudo está relacionado a pagamento. Muitas igrejas, com esse ímpeto de aumentar o número de adeptos e, consequentemente, a lucratividade, praticam, que está virando moda isso realmente, uma pregação de prosperidade, de bênção material, como sendo o foco principal nos seus chamados cultos. O que isso tem a ver com Deus? São preleções cuidadosamente montadas, com a utilização dos chamados artifícios homiléticos, contundentes. Isso é aprendido. Um dia eu vou contar para vocês o que andei fazendo aí uns meses atrás para me inteirar dessas técnicas aí. Satânico. Mas funciona muito bem. E, além de contundentes, esses artifícios retóricos da homilética deles são muito sedutores para que os contribuintes que ali estão gostem do que estão ouvindo. O importante é o seguinte, mas aquele pastor ali, aquele ministro fala muito bonito, que coisa encantadora. Era isso que eu queria ouvir. Vou aplicar lá na minha vida. Mas peraí, mas ele está falando de Deus? Do Senhor Jesus Hamashia? Não!
Ele está falando de riquezas, os tesouros que a traça vai comer. Bom, então, essa é a igreja que campeia por aí, a serviço de um outro reino, que é o reino do seu comandante-chefe, o adversário imundo do Altíssimo Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, quando o espírito satânico adentra uma igreja, a primeira coisa que ele começa a fazer, provoca nela um distanciamento progressivo, às vezes muito sutil, luminoso, cheio de enfeites e camuflagens que as pessoas não percebem, porque Satã é muito inteligente e competente. Então, vai havendo esse distanciamento progressivo dos ensinamentos da palavra de Deus. As pregações, que deveriam ser exclusivamente enfocadas na vontade soberana do Altíssimo Deus, tornam-se cada vez mais pautadas pela imperfeita e incompleta vontade humana. Que faz o quê? Que impulsiona a busca de tesouros terrenos. Quem não quer tesouros terrenos? Se essa pergunta for feita ali na rua, provavelmente a quase totalidade das pessoas vai se digladiar querendo. Não só levantar as mãos, mas batalhar. Então, essa é, vou usar uma palavra da minha mãe aqui agora que me ocorreu, a esquálida e deformada riqueza que Laodiceia alardeia possuir. E que ela seduz para que seus contribuintes venham a querer possuir também. Então, algumas dessas denominações estão mais envolvidas e atuam de forma bem evidente. Não precisamos citar nomes. Outras operam de modo muito mais sutil, até que a sutileza seja descoberta. E aí não há mais como ocultar. No entanto, grande parte delas se move pela condução desse espírito maléfico de empresa e marketing. E aí nós sabemos todas as técnicas utilizadas. Venda disso, venda daquilo, quinquilharias e tudo mais. Mas posso parar de falar? Será que isso basta para a Laodiceia? Deveria bastar, porque já está até demais, além da conta. Mas não basta não. Porque o comandante-chefe quer mais. Como a postura dele é anti-Messias, é preciso que essas denominações tenham o controle absoluto do que eles chamam de rebanho. Ah, nós também somos ovelhas do Senhor Jesus. Esse nome é até carinhoso, às vezes, é claro que partindo dele e do nosso Pai Celestial, eu me sinto muito à vontade integrando um rebanho. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de um gado mesmo que não vê coisa alguma, a não ser aquilo que lhe é mostrado pelo guia maldoso que está ali na frente. Então, essa trama é tão bem urdida e fundamentada e com metodologia tentadoramente, aí eu uso a palavra tentadora, que o corpo integrante da igreja não duvida do que lhe é ensinado. Está todo mundo lá, acreditando. Ali está realmente a sã doutrina representativa da palavra de Deus. E aquelas pessoas que ali estão
acreditam, estão diante da verdade, que estão sendo levadas para a luz do Criador. Mas quais são as consequências desse sistema satânico? Um descumprimento frontal e completo da ordenança proferida por nosso Senhor Jesus em Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, a obtenção eventual de acúmulos materiais perecíveis, implicando na perda irreversível do maior de todos os tesouros, que é a vida eterna, na santa companhia de nosso Senhor Jesus e na santíssima e inefável presença do próprio Pai Celestial. Então, de um lado, a locupletação material, do outro lado, essa glória indescritível. Mas as pessoas que lá estão não se apercebem do engano. E qual é o destino dessa igreja laodicense? Não pode ser outro que não a destruição definitiva. Mas o Senhor Jesus deu uma esperança. Apesar de tudo, ele ainda disse que é possível uma recuperação. Se aceitar e puser em prática as ordenanças que ele apresenta, contidas nos versos 18 e 19 desse capítulo que estamos examinando. O que o Senhor Jesus diz a essa igreja? A despeito de todo o despautério que você está cometendo, Laodiceia, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unjas teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E agora vem. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí está a chave. É possível? É provável? Parece-me que não. Mas possível é. Que ainda haja escapatória para algumas dessas pessoas que estão enredadas em Laodiceia. Então, amados irmãos e amadas irmãs, entendo que é urgente que a igreja de Laodiceia se impregne exatamente de zelo e se arrependa para realmente comprar do Senhor Jesus o genuíno ouro e as roupas brancas e puras. E também que limpe adequadamente os olhos para enxergar a verdade a fim de praticá-la. Vamos ler mais um alerta do apóstolo Paulo sobre parte desse cenário, no mínimo, nocivo e condenatório. Está lá em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que chegou esse tempo? Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo foi muito elegante aqui. Ele poderia ter usado vocábulos pesadíssimos. Ele usou fábulas. Mas, para o bom entendedor, a vírgula é frase. Então, 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. A perversidade desse sistema degradante é, no mínimo, monstruosa.
E, infelizmente, para a maioria das pessoas desse mundo, seu alcance é gigantesco. É mundial. Porque os recursos disponíveis a esse sistema são incomensuráveis. Eles têm acesso a caríssimos meios de comunicação de toda a ordem. Não há limite de abrangência neste mundo para eles. Mas para quê que eles usam tudo isso? Será que seria para disseminar a palavra de Deus, o evangelho do reino, em todos os cantos da terra, atingindo todas as tribos e nações, como foi ordenado por nosso Senhor Jesus? Lá no finalzinho do livro escrito por Mateus? Definitivamente não. O objetivo, volto a martelar a mesma tecla. É pérfido. Atrair um número cada vez maior de contribuintes. Arrecadar mais e mais. Porque a voracidade desse sistema é ilimitada. Então, o que acontece? Um expressivo contingente de integrantes dessa igreja, que, a meu ver, é sórdida, perdem o senso de justiça e acabam vítimas de uma lavagem cerebral, pela qual passam a dar ouvidos ao espírito do erro e não ao Santo Espírito de Deus. E dele se tornam subservientes. A pessoa não vê como sair dali. Aliás, ela não quer sair dali, está muito confortável, está muito morninho, aconchegante. Pouquíssimas pessoas que veem uma fresta da verdadeira luz se dispõem a sair de seu mesquinho conforto e entrar no caminho, que é estreito, árido, pedregoso, perigoso, às vezes, à primeira vista, cuja porta é muito apertada, mas nós sabemos aonde ele conduz a salvação. Nós sabemos disso e estamos procurando trilhá-lo. O Senhor Jesus, numa mensagem direta a nós que integramos sua igreja, para a tristeza, porque é triste, ensinou-nos que só um pequeno contingente entraria nesse caminho. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas habitando a Terra atualmente. Não sabemos quantos estão realmente trilhando esse caminho, mas é uma minoria insignificante. Então, o que nos cabe? Vigiar com intensidade máxima e permanentemente. Porque nosso Redentor e Rei, porque ele está chegando, ele está ali, ele não está voltando, ele está chegando, nos concedeu a coroa da vida, que pode ser tomada. Então, ele nos adverte sobre o risco de virmos a perdê-la. Mas tudo depende de nós, de nossa fé inabalável em nosso Senhor Jesus Hamashia, como único, suficiente e definitivo Redentor, conforme dele diz a Escritura. Estou apenas aqui reproduzindo frase dele com outras palavras. E do cumprimento integral e exato de todos os mandamentos ordenados pelo Santíssimo e Sempiterno Deus. E assim, como expressão taxativa do nosso posicionamento, nosso, que eu digo, é da Igreja de Deus, posicionamento de fé e obediência, que busquemos, então, sempre
praticar obras boas perante Deus. Lembram-se daquela preleção sobre fazer o bem e praticar boas obras, que são coisas bastante diferentes, embora pareçam indicar o mesmo fenômeno, o mesmo evento, e conservarmos a vigilância permanente, para que a gente não se deixe seduzir por essas deturpações astuciosas de Laodiceia. Bom, vamos prosseguir, caminhando para os versos 14 a 20 deste capítulo. Eu não vou ler os versos, mas sugiro que cada um e cada uma dê uma olhadinha aí na sua versão da Bíblia, para a gente poder prosseguir. No tocante aos versos 15, é de 14 a 20 do capítulo 3. Então, no tocante aos versos 15 e 16, eu gostaria de abrir um parêntese para recomendar-lhes que assistam ao vídeo contendo a preleção que fiz sobre a temperatura da igreja, que brevemente, se IAL permitir, será publicado no canal da Igreja de Deus local em Belo Horizonte, no YouTube. Toda essa preleção, muito detalhada e longa, foi construída a partir dessa passagem. Estou até pensando, depois vou colocar em votação aqui no plenário presencial, sobre a conveniência de dar prioridade a essa postagem em detrimento de outras que já estão engatilhadas. Mas conversaremos daqui a pouco. Vamos ao verso 17. A igreja de Laodiceia está espiritualmente repetindo as palavras do Senhor Jesus. Pobre, nua, soberba, cega, miserável e desgraçada. Pesado. Muito pesado. Embora se considere mundanamente rica e abundante. Por isso, de nada sente falta neste mundo. Vejamos. Essa igreja, assim chamada, executa ações missionárias múltiplas, espetáculos esplêndidos, canta lindos louvores para aqui e para lá, com ótimas apresentações, espetáculos maravilhosos, empolgantes, e tudo, muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes em ambientes suntuosos. No entanto, o que se vê ali? Uma pobreza espiritual absoluta. Porque o que se valoriza ali são as coisas perecíveis. E a verdadeira riqueza da sã doutrina nem é citada, como se não existisse. Então, essa igreja realmente se torna cega e sem discernimento espiritual. E não sente necessidade de Deus. Na verdade, é como se ele não existisse. Porque ninguém se lembra dele. Para que se lembrar de Deus se nós temos um ídolo no palco, muito bem produzido, com aquela parafernália toda, todo mundo cantando, aplaudindo? Já temos um Deus ali, para que outro? Mas faltou alguma coisa aqui no que eu falei? Faltou. Essa igreja é surda. Vamos reparar no verso 20, no qual nosso Senhor Jesus revela ao apóstolo João: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Então, observem que, mesmo com toda a sabedoria santa que o Senhor Jesus tem, ele se expressou no condicional. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, com essa condição, eu entrarei na casa. Bom, mas acontece o seguinte: por que o Senhor Jesus
Isso aqui é um exercício de exegese. Por que ele usou essa expressão condicional se? A mim parece que ele sabia, na verdade ele sabe, porque agora ele está no não tempo. Mas no nosso tempo aqui, ele sabia lá atrás que a surdez espiritual de Laodiceia impediria que os laodicenses discernissem a sua voz, para saber que era ele que estava chamando e batendo. Então, como é que vai saber discernir a voz do Mashiach, que exprime a voz de Deus, de um outro som, por exemplo, produzido pelos espíritos enganadores? A surdez impede. A surdez, esse bloqueio espiritual. Então, como sempre fez nas cartas anteriores, dirigidas às igrejas, nosso Senhor Jesus apresenta a solução para essas deficiências e deturpações. Vamos ver o verso 18, que já foi lido aqui, mas agora eu estou numa outra sequência de raciocínio aqui. O que o Senhor Jesus ensina nesse verso 18? Ele aconselha a Laodiceia que de mim, diz ele, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E eu acrescento aqui, de verdade. E roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Espiritual, naturalmente. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, observemos. Essa advertência construtiva do Senhor Jesus, peguei leve demais. Não é advertência, não. Isso, para mim, soa como ordem mesmo. Ele deu aqui uma ordem. Olha, está me parecendo ser, assim, uma abertura para um plano individual de salvação. Ou seja, alguém lá, enredado por Laodiceia, pode ouvir essa ordem do Senhor Jesus e caminhar para ele. Ou seja, a igreja em si, de Laodiceia, parece haver chegado a um estágio tal de degradação que pode não haver mais uma solução ampla para ela, para a igreja. Mas eu tenho a impressão de que nessa passagem, o Senhor Jesus está fazendo um chamado mais individual, para que algumas pessoas possam ouvi-lo, bater, identificá-lo e convidá-lo a entrar, deixando assim o sistema corrompido. Ele está dizendo que isso é possível. E eu entendo que isso vai acontecer. Isso é nosso papel, inclusive, fazer esse papel. E é por isso que estou repetindo muitas coisas aqui. Vai ficar no YouTube. Então, eu vejo aqui, pode ser até que vocês concordem comigo ou não, uma magistral manifestação daquilo que considero o imenso e ininteligível. Eu não consigo entender esse amor que nosso Senhor Jesus nutre por nós. Eu não consigo alcançar esse amor. Inclusive, amor pelas pessoas que estão lá enredadas e iludidas nessa teia de maldade. Vocês conseguem aquilatar a intensidade desse amor? Então, a despeito de todas essas agressões, para dizer o mínimo, que Laodiceia vem dirigindo a si, o Mashiach responde de uma maneira tafu, como diz a irmã Cândida, e com tremenda benignidade, afirmando que entrará na casa, dando sequência ao verso. Ele está batendo, foi ouvido. Ele vai entrar na casa. E vai fazer o que dentro dessa casa? Ele vai cear com a pessoa que abriu a porta para ele.
vai relacionar-se com essa pessoa de maneira íntima. Olha que coisa maravilhosa. E vai resgatar realmente essa pessoa. Mas há uma condição. É preciso que sua voz seja ouvida e a porta lhe seja aberta. Ele não vai arrombar a porta nenhuma. Não vai obrigar ninguém, não vai chamar a polícia. Vai dizer, olha, eu sou o Senhor Jesus, eu quero entrar aqui e o camarada não abre a porta. Não, não é assim. Bom, então, neste momento, digo e peço que me acompanhe. Bendito e reverenciado seja Jesus Hamashia, nosso Senhor, Salvador e Rei para todo sempre. Maranata, Maranata, Maranata. Não estou terminando ainda a conversa. Não estou nem no meio ainda. Mas senti necessidade de reverenciar o Senhor Jesus, com toda a intensidade possível nesse momento. Porque, para mim, é inalcançável isso. Certo? Só Deus mesmo. O Espírito de Deus que o impregna, sem limites. Muito bem. Vamos voltar lá para o verso 16. A gente precisa conversar um pouquinho sobre ele. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque essa passagem é tão pesada. E eu fico lembrando aqui da outra pré-eleição que foi feita, mas eu não vou fazê-lo de novo aqui agora, porque a gente ficaria horas aqui conversando. Mas vamos lembrar aquele vômito expresso por nosso Senhor Jesus e o que ele simboliza. Resumidamente, epitomicamente, melhor dizendo, simboliza uma rejeição, indicando o seguinte, que após um determinado ponto, não há mais possibilidade de redenção. Ele tolera, mas até um certo ponto. Daquele ponto ali, o vômito será deflagrado. E uma vez vomitado, o material não volta para o estômago. Não volta. Então, nós devemos observar que é o seguinte, aquela parte que ainda não foi vomitada, não foi, mas poderá vir a ser, caso não se torne zelosa e arrependida. E está dando uma grande oportunidade. Olha, peraí, já vomitei uma parte aqui, aquela ali não tem jeito mais não. Você está aqui, a ponto de ser expelido, mas quer uma oportunidade, eu dou. Você não foi vomitado ainda. Então é possível. Fique zeloso, dedique-se e arrepende-se. Essa é a chave. Então, nesse momento, acho pertinente nós lermos um verso escrito por Judas. Capítulo 1, verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Hamashiach, nosso soberano e Senhor. Inclusive, provavelmente, em alguma tradução que vocês tenham aí, essa passagem dá a entender que Jesus é Deus. Ela foi traduzida de maneira tão maliciosa e tendenciosa, mas no original o que está é o que eu li agora para vocês, tá? Então, há uma separação entre Deus e nosso Senhor Jesus, tá? Então, o apóstolo Judas, nessa passagem, está se referindo de maneira cristalina, como se ele estivesse entre nós. Porque ele está descrevendo algo que para nós é uma realidade evidentíssima. O que nós estamos vendo por aí? Homens condenados, infiltram-se realmente, se é dissimuladamente ou não, porque às vezes é ostensivamente mesmo, mas infiltram-se no meio do povo
No caso da Igreja de Deus, não pode ser ostensivamente, porque nós iríamos detectar na hora. Nós já estamos vigilantes mesmo, ou procurando vigiar. Então, se alguém vier ostensivamente colocando heresia para nós, será repelido. Mas o que nós vemos é isso, que esses homens condenados, para fazer a sua própria vontade do seu chefe, que nós estamos sempre falando do comandante-chefe, querem transformar a graça de Deus em bandalheira, libertinagem. Infelizmente, para o mundo, para a maioria, a igreja laodicense se converte em dependente dessas pessoas, que para manter seu cargo, sua condição privilegiada, acabam praticando tudo quanto é tipo de maledicência, desde a impostura, a persuasão ímpia e a condução das pessoas ao engano. É aquilo que eu falei. Não importa o meio a ser utilizado, desde que o fim pretendido seja atingido. Então, essa tática, repetidamente utilizada por esses autodenominados pregadores, é muito simples. Ensinam as pessoas apenas o que os mantém no controle. E filtram com muita competência, mas para nós é fácil identificar essa atitude, as informações de acordo com suas conveniências pessoais e sonegam a transmissão da verdade. É o que está aí. Bom, vocês se lembram dos nicolaítas? Mais presentes do que nunca, mais poderosos do que nunca, mais encantadores do que nunca. Bom, mais cooptadores do que nunca, mais aplaudidos do que nunca. Quem não quer tornar-se nicolaíta? Porque quem está lá embaixo aplaudindo sempre pensa o seguinte: mas um dia, quem sabe, poderá ocupar o lugar daquele que lá está, tendo as mesmas benesses, o mesmo poder, a mesma glória mundana. Bom, vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer a respeito da maneira correta de ensinar as Escrituras. A orientação de Paulo está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 15. Diz Paulo: assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto. Devo ser menos amado? Que nicolaísmo divino esse? Esse é o nicolaísmo desejável. Ele gasta tudo por amor. É esse o nicolaísmo. Quer dizer, as avessas, né? Isso é ou não é? Altamente esclarecedor e edificante. Sim ou não? Claro que sim. Mas, para a gente poder, então, encerrar este bloco, qual é, então, o modelo pregado no seio da Laodiceia atual? Vocês aí, ó, fiéis, não vamos falar contribuintes, né? Daria muita evidência. Vocês devem contribuir. Vocês devem respeitar-me, diz lá o pregador, e acatar o que lhes ensino. Vocês devem respeitar meu ministério. Essa é a ministração laodicense. Era esse o modo de agir de nosso Senhor Jesus Hamashia? Peremptoriamente? Não. Ele nunca pediu, nunca exerceu nenhuma autoridade mundana. O que ele fez foi ministrar a
palavra de seu Pai, nosso Pai Celestial, e viver de modo irretocável, dando-se como um exemplo a ser seguido. E encerro este bloco dizendo o seguinte: qual foi a consequência desse modus viver de nosso Senhor Jesus Hamashia? Ele obteve o reconhecimento de sua autoridade, que é uma autoridade verdadeira, e a submissão voluntária de todas as pessoas que o ouviram de verdade e com ele aprenderam o Evangelho do Reino. Ele não precisou sobrepor-se a ninguém, compelir ninguém, oferecer favores a quem quer que seja. Então, fica claro para nós, nessa finalização do bloco, que nós estamos diante de uma escalada interminável de busca de supremacia a qualquer custo. Supremacia, destaque, glória mundana, tudo que vocês quiserem. E tudo que corrompe e degrada os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Hamashia. E assim, com essas palavras, encerro este bloco. Não terminamos ainda o estudo recapitulativo deste capítulo. Ainda há mais a falar, mas ficaria cansativo, extenuante, então encerramos aqui. Agradecendo as bênçãos que o Sempiterno Yah nos concedeu, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Hamashia. Amém. Amém.